Muito bem, pessoal, nós estamos vendo, né, a ligação covalente, né? Então, na ligação covalente, o que a gente tem? A gente viu, como mostra nessa tabela, vários exemplos, inclusive alguns que eu dei nas aulas anteriores, de compartilhamento de elétrons entre ametais, né? Então, por exemplo, só pegando de exemplo aqui no mouse, ó, você tem aqui o CH4, carbono da família 4A, precisa de 4 elétrons, hidrogênio da família 1A, precisa de 1 elétron, eles vão compartilhar um par de elétron cada um, e você tem ligações sigma aqui, simples, um carbono fazendo 4 ligações sigma simples aqui. O HBr, por exemplo, hidrogênio precisa de uma, o bromo da família 7A também precisa de uma, vai fazer uma ligação covalente aqui, somente o HBr. A gente viu implicações disso, né? Vimos o CO, por exemplo, que você tem a tal da ligação covalente dativa, tá, e o covalente coordenada, que está um pouco em desuso, as maneiras de representar isso. E o que eu vou apresentar agora são algumas exceções da regra do octeto, né? Então, por exemplo, o berílio, que é um alcalino terroso, né? A gente está no grupo 2, família 2A, ele não se comporta dessa maneira, né? Ele tem uma elevada energia de ionização. Então lembra que metal tem baixa energia de ionização, o berílio tem uma elevada energia de ionização. Então para ele fica estável, né? Compartilhando elétron. E ele compartilha, por favor, lembre-se disso, 2 elétrons. Então o berílio é um cara que, ó, com um flúor que precisa de 1 elétron, ele vai ficar estável com 4 elétrons. Então ele vai compartilhar 2 elétrons. O berílio faz ligação covalente típica, tá? Outro cara que também tem, apesar de ser uma família de metal da família 3A, que é a família do alumínio, né, é o boro. O boro, ele introduz a família do boro. O boro, né, ele forma um composto estável quando ele faz 3 ligações simples, né? Por exemplo, se liga aos 3 átomos do flúor e forma um trifluoreto de boro, o BF3, né? E ele vai fazer 3 ligações covalentes típicas e ficando estável com 6 elétrons na camada de valência. Outro cara que é interessante, da mesma família 3A, da família do boro, é o alumínio, né? O alumínio, ele é um metal, né? Ele pode formar ligação covalente, a tensão, com alguns ametais. E o principal que eu acho que a gente coloca aqui é com o cloro, que é o cloreto de alumínio, AlCl3, tá? E também fica estável com 6, como o boro fica aí, certo? Aí isso são as exceções, mas nós temos também casos que violam a tal da regra do octeto, em que são átomos localizados no terceiro período da tabela periódica. Eles vão formar compostos. Então, a partir do terceiro período, né, ou localizados no terceiro período da tabela periódica, a gente tem átomos que vão conseguir se estabilizar com 8 elétrons, além de 8 elétrons na camada de valência, né? E a regra do octeto expandida, nós vamos citar aqui o fósforo, nós vamos citar aqui o enxofre, tá? E vamos lá, vamos colocar também aqui, ó, o fósforo aceita, ele é da família 5A, como ele está ligado a 5 cloros aqui, cada cloro fica estável com mais um elétron, né? Como tem 5, se ele tem 5 elétrons, 5 mais 5, 10 elétrons na camada de valência. O enxofre, formando SF6, também ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele compartilha os seus 6 elétrons com o flúor, tá? Com o flúor aqui. Então o enxofre forma o SF6, que fica estável com 12 elétrons na camada de valência. E nós temos também os gases nobres, né? Que até então eram inertes, né? Falavam que não reagiam nunca. Se você for lembrar um pouquinho do meu começo de tabela periódica ou de ligação química, essa tal da regra do octeto, falando de você ser um gás nobre e ter a configuração estável de um gás nobre, mas algum gás nobre consegue reagir em condições especiais. Por exemplo, o xenônio consegue se combinar com flúor, com oxigênio e nitrogênio, que são mais eletronegativos, e consegue formar compostos. Então pode formar o XeF2, o XeF4,
E o xenônio fica com 10 elétrons na camada de valência, ele tem 8, compartilhou 2 elétrons com o flúor, ficou com 10, ou compartilhou 4 elétrons com 4 flúors e ficou com 12. Então atenção com algumas exceções à regra do octeto, certo? Agora, continuando um pouco nesse assunto de ligação química, eu quero falar um pouquinho de alotropia, né? Alotropia é quando um elemento químico, né, ele dá origem a duas ou mais substâncias simples diferentes, que a gente chama de variedade alotrópica. Então, o oxigênio possui variedade alotrópica, o carbono possui variedade alotrópica, o enxofre também possui variedade alotrópica, o fósforo também possui variedade alotrópica. Então, para entender direito essa alotropia, a gente coloca alguns exemplos, como eu falei agora, para deixar a coisa bem mais simples. Então, carbono. Tudo bem, eu vou formar estruturas carbônicas aqui, né? Carbono, diamante, grafite, fulereno. Todos são carbonos. Todos são representados por C, são substâncias simples. Então é o C, esse é o C e esse é o C. C diamante, C graf, C fulereno. Tá? Só que o que muda de um e outro é o arranjo. Né? Nitidamente você está vendo 3 arranjos diferentes. Por terem arranjos geométricos diferentes, desses átomos eles vão também ter propriedades físico-químicas diferentes e, portanto, vão ser chamados de forma diferente. Então eu tenho o carbono diamante, o carbono grafite e o carbono fulereno aí, certo? Muito bem. Então, atento a esse tipo de coisa que é o que a gente tem. Aí é muito interessante, muito bacana. Por exemplo, carbono, você consegue formar arranjos que você consegue fazer nanotubos de carbono, que são importantes hoje em dia para o desenvolvimento da nanotecnologia. Eles têm resistência, eles têm flexibilidade, então, e são leves. Então, o carbono é um átomo que consegue atualmente ter uma grande gama também de aplicações. Tá? O oxigênio, quais são as variedades alotrópicas do oxigênio? O O2, o gás oxigênio, e o ozônio. Né? Olha a diferença, 2 oxigênios e ozônio. E a gente sabe que com 3 oxigênios em descarga elétrica aqui, nós formamos 2 ozônios. Certinho? Então são as duas variedades. Ó, é um elemento químico, que é o oxigênio, e consegue formar 2 tipos de substância simples diferentes entre si. Nós temos também o enxofre. Né? O enxofre também ele tem duas. A gente tem o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Tá? O enxofre monoclínico ele se apresenta para a gente através de cristais mais opacos, com formato de agulha aqui, tá? Encontrado em regiões vulcânicas. E o rômbico, que é a mais comum, tá? Do que o monoclínico, e é mais estável também, tá? Ele é encontrado na forma de cristais amarelos e transparentes. E nós temos, por exemplo, fósforos, variedades do fósforo aí. O fósforo ele pode ser, nós temos o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco aqui, essa estrutura aqui mais, vamos dizer, tetraédrica aqui, né? Essa estrutura outra aqui, o fósforo vermelho mais piramidal, tá? E realmente a cor reflete, né? O nome reflete exatamente a cor de ambos. O fósforo não é encontrado puro na natureza, tá? A principal fonte de obtenção são minerais, né? Que são os fosfatos. E ele é um componente muito presente na vida, por exemplo, nos ossos, através do fosfato de cálcio. Muito bom. E para encerrando nossa aula, eu quero falar um pouquinho das propriedades de substâncias moleculares. Nós, substâncias moleculares, têm propriedades mais variadas possíveis, tá? Mas quando elas formam estruturas, moléculazinhas assim, pequenininhas, né? Como hidrogênio, o estado físico tende a ser gasoso, né? Então, por exemplo, os iônicos tendem a ser sólidos à temperatura ambiente. Aqui os moleculares eles têm uma variedade muito grande de propriedades, né? Então, hidrogênio, moléculazinha pequenininha, ele vai ser gasoso. A água, uma molécula um pouquinho maior, com outro tipo de interação intermolecular, faz ponte de hidrogênio, ele vai ser líquido. E você tem moléculas mais pesadas, que também fazem ponte de hidrogênio, etc. Mas que são mais pesadas, como a sacarose, que vão ser sólidas.
Então o estado físico é variado, tá? Mas, por exemplo, né, essas substâncias, né, que são formadas por ligações covalentes, quando no estado sólido, elas podem formar dois tipos de retículos cristalinos. Primeiro que a gente vai estudar as propriedades físicas de compostos moleculares mais a fundo, tá? A gente vai entender um pouco melhor, às vezes, o fato de ser gasoso, o fato de ser líquido e o fato de ser sólido. E o fato, por exemplo, do hidrogênio ter um ponto de fusão baixíssimo, de ebulição baixíssima. A água tem um ponto de ebulição mais alto e a sacarose ainda mais alto. Então a gente vai entender um pouco melhor. Mas quando sólidos, eles formam dois tipos de retículo. Então a gente tem o retículo cristalino molecular, que você está vendo aqui no meu mouse, e o retículo cristalino covalente. Tá? Qual é a diferença do retículo cristalino molecular e do covalente? Tá? No retículo cristalino molecular, né, você tem que as interações de natureza elétrica são interações intermoleculares, tá? Essas são as ligações intermoleculares que mantêm a estrutura unida. Agora, o retículo cristalino covalente, que é o carbono, diamante e o carbono, grafite, e essa estrutura mais geral aqui, o SiO2, o retículo ele é mantido unido através das ligações covalentes entre os átomos, que são mais fortes, tá? Que são mais fortes que as interações entre as moléculas. Então, na verdade, aqui são, para ficar bem simples, no retículo cristalino molecular, tá? No retículo cristalino molecular, nós temos moléculas unidas no sólido através de interações intermoleculares. No retículo cristalino covalente são as interações interatômicas que vão manter o retículo cristalino unido, certo? Então cuidado com isso, tá bom? E para encerrar, a gente tem então tipos de retículo cristalino. A gente viu todos: o iônico, o molecular, o covalente e o metálico. Né? O iônico, né? Nós temos o iônico, ele é do seguinte tipo: o tipo de ligação é uma atração eletrostática. Ele vai ser duro, ele vai ser quebradiço, vai ter temperatura de fusão e ebulição elevada. Vão ser maus condutores de calor e eletricidade quando sólidos, mas no estado líquido ou em solução aquosa são bons condutores de eletricidade. Aqui estão exemplos. Veja, metal ligado com a metal, NaCl e Ca. Daí nós vimos o tipo de retículo cristalino. Nós temos os moleculares, que você tem, que são unidos por atrações entre moléculas. Tá? Temperatura de fusão e ebulição são baixas, são maus condutores de calor e de eletricidade. A sacarose, por exemplo, gelo seco, CO2, tá? O gelo, H2O. Né? Ligação, os retículos cristalinos covalentes. Quem mantém unidos são as ligações covalentes entre os átomos. São duros, têm temperatura de fusão elevada, são maus condutores de calor e eletricidade, exceção ao grafite. Tá? Por exemplo, carbono, diamante, o quartzo são exemplos. Tá? E retículo cristalino metálico, que é feito através de ligação metálica. São duros, têm temperatura de fusão e ebulição elevada e são bons condutores de calor e eletricidade mesmo no estado sólido. Certinho? Então eu espero que vocês tenham entendido essas aulas sobre ligação química e as propriedades geradas um pouquinho a respeito dessas ligações químicas, e a gente se vê na próxima videoaula. Um grande abraço!